Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje é dia de falarmos então sobre Bartleby, o Escrivão, essa novelinha aqui de grande sucesso do Melville, autor de Moby Dick. A edição que eu tenho aqui é uma edição de luxo linda, 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 da Antofágica, e foi um presente que eu ganhei de uma grande amiga minha. Tenho esse livro aqui já há algum tempo, acho que uns 2 anos. E eu lembro que quando ela me deu esse livro aqui, eu li e achei tão incrível que eu queria que todo mundo lesse. Aí eu saí implorando para as pessoas lerem. Gente, lê isso aqui, lê isso aqui. Todo mundo que se dispusesse a ler esse livro eu tava emprestando, porque para mim todo mundo tinha que ler isso aqui. Eu achei muito incrível. E, bom, neste livro então nós temos essa figura esquisitíssima que é o Bartleby. É um livro narrado pelo chefe dele, um advogado que tem um escritório ali na Wall Street. Lembrando que esse livro foi publicado em 1853, algo assim. E então tinha esse escritório que a função deles ali era de copista, de copiar aqueles documentos todos chatos e burocráticos e tal. E esse advogado tem ali no escritório uma equipe enxuta. Ele tem basicamente 2 escrivães e um office boy com ele. E aí, por conta de uma promoção, ele precisa contratar uma terceira pessoa, que é justamente o Bartleby. Então, esse advogado começa ali narrando, falando que o Bartleby é uma figura estranhíssima. E aí ele explica, enquanto o Bartleby não chega de fato, as características dessas outras pessoas que trabalham com ele. Então, os 2 escrivães, ele tem o Turkey, a tradução é peru. O Turkey ele é descrito como uma pessoa de faces coradas, que pela manhã trabalha bem. Mas com o passar do dia, o Turkey vai ficando cada vez mais vermelho, até chegar a um ponto em que o narrador diz que ele fica parecido com uma fornalha cheia de carvão no Natal. E curioso, né? Peru, Natal, enfim. Associem vocês. Gente, então de manhã ele trabalha bem, mas à tarde é um inferno. Esse cara é extremamente colérico, quer quebrar tudo, e o narrador decide que vai mantê-lo ali porque ele é útil, porque durante a manhã ele produz o suficiente para compensar essa tarde improdutiva. O outro escrivão que tem ali no escritório é o Nippers, tradução pinça. Só Deus sabe por que diabos meu avô decidiu nomeá-lo assim. Se alguém souber, diz aí, porque eu não faço a mínima ideia. Então, o Nippers, ele é descrito como uma pessoa, um homem muito alto, tem ali ele descreve com quase 2 metros de altura, tem os traços, assim, de pirata, e segundo esse narrador, o Nippers, ele tem 2 características preocupantes, que uma é a ambição, a outra é a indigestão. Então, o Nippers, ele sofre muito com problemas intestinais. Então, é o contrário do Turkey. De manhã, ele sofre horrores com essa indigestão, com esse problema intestinal que ele tem, então ele não produz nada, tá sempre muito irritadiço. E à tarde ele já se acalmou. Depois do almoço, parece que ele toma ali uma cervejinha e tá mais calmo durante a tarde. Então eles são basicamente contrários, né? Opostos. Pelo menos intercala. E o narrador, ele é muito. Ele tem umas observações que ele faz assim que são bem curiosas. Então ele diz que mantém esses 2 escrivães porque eles são úteis, eles trabalham muito e é uma configuração até legal. Na manhã um produz muito, o outro nem tanto, à tarde eles invertem, então ele está no lucro. Lembrando que a palavra que ele utiliza aqui é útil. Então, essas pessoas com essas características problemáticas para um ambiente de trabalho estão ali porque elas são úteis, tá? Utilidade. Guardem isso. E neste escritório também temos um office boy chamado Ginger Nut, que é a tradução bolinho de gengibre. Então, ele tem esse apelido porque como é um office boy, ele tá sempre na rua, ele leva muita bolinhos para os meninos que trabalham lá, né, para os escrivães, e também maçãs, outras coisas que ele pede. O Ginger Nut, ele não tem tanto destaque aqui, mas quando o narrador, né, o chefe, se dispõe a falar sobre o Ginger Nut, ele descreve um garoto como um garoto que tem todas as leis do direito como se estivessem na palma da mão dele, então é um garoto muito esperto e um garoto que está sempre sorrindo feliz. Coincidentemente, a felicidade dele parece estar atrelada a essa característica de ele não ficar preso no escritório. Então, ele é o que pode sair, que aproveita a vida na rua e tudo mais. Beleza. Então, nós temos essas 3 pessoas trabalhando ali com esse narrador.
Até que esse narrador precisa contratar uma terceira pessoa por conta de uma promoção. Então, essa terceira pessoa é quem? É justamente o Bartleby. O Bartleby, quando ele chega, o narrador fala que as primeiras impressões é de um homem bem apessoado. Então o Bartleby chega e logo de cara ele já trabalha como uma máquina. Trabalha como uma máquina. Guardem isso também. Eu vou até ler essa parte aqui. Ó, que diz o narrador sobre Bartleby. Operava em turno diurno e noturno, copiando a luz do sol e de velas. Sua dedicação teria me deixado muito contente se ele se mostrasse alegremente esforçado, mas ele escrevia de forma silenciosa, pálida e mecânica. Beleza, então os 10 primeiros dias, Bartleby uma máquina, e isso agradava demais esse narrador. Só que aí ele começa a perceber que esse cara ele é pálido, ele é um pouco esquisitinho, né? Beleza, mas ele não se incomoda porque o cara tá produzindo. Até o momento em que... antes disso. Como que é configurada esse escritório, essa sala? Tem uma espécie de porta ali de sanfonada que divide o espaço onde ficam os 2 escrivães e o office boy e esse espaço onde fica o chefe. O chefe acha que, pelos modos silenciosos do Bartleby, é melhor que coloque ele perto dele. Então ele coloca uma espécie de bioma, faz uma espécie de cantinho ali perto da sala dele para o Bartleby, que trabalha à luz de velas e durante o dia, durante a noite. Nesse espaço que tem uma janela que dá para uns prédios que foram construídos do lado de fora. Um lugar pálido, assim, feio, sabe? Enfim, beleza. Continuemos. E aí, lá pelo 3º dia, o chefe chama o Bartleby porque precisa de ajuda com um documento. E aí ele escuta a célebre frase, prefiro não. E aí ele se assusta, ele acha aquele esquisito. E eu também vou ler essa parte porque merece, gente. Vocês merecem ouvir isso aqui, é muito legal. Creio que foi no 3º dia desde que começou a trabalhar comigo, e antes de surgir qualquer necessidade de avaliar a escrita dele, que, por estar com muita pressa para realizar uma pequena tarefa que tinha em mãos, chamei Bartleby abruptamente. Na minha urgência, com a expectativa natural de que ele responderia de imediato, fiquei sentado com a cabeça curvada sobre o original em minha mesa e com a mão direita para o lado, estendendo a cópia de um jeito um tanto nervoso, para que Bartleby a pudesse agarrar assim que emergisse de seu retiro e proceder na tarefa, sem maiores delongas. Claro, quem nunca passou por isso, né? O seu chefe te chama e você tem que ir lá correndo responder a uma urgência que não é necessariamente a sua. Eu estava sentado nessa posição quando o chamei, afirmando com rapidez o que desejava que ele fizesse, para ser específico, examinar um pequeno documento comigo. Imaginem a minha consternação quando, sem se deslocar de sua privacidade, Bartleby respondeu, com uma voz singularmente tranquila e firme: prefiro não. Então ele fica pasmado. E aí ele acha aquele esquisito. E no decorrer do tempo ele vai pedindo outras coisas e o Bartleby vai falando, prefiro não. Por um momento ele quer se irritar, mas aí ele avalia um pouco melhor e percebe o seguinte, que o Bartleby ele fala isso de um jeito muito estranho. Não é com raiva, ele é impassível, de um jeito assim tão natural que ele fica chocado. O cara não tava querendo tirar uma onda com a cara dele. Não era isso. Ele simplesmente falou de uma forma muito natural assim, prefiro não. E aí esse narrador, esse chefe, começa a pedir outras coisas por Bartleby. Pede para ele buscar não sei o que na rua, para ele fazer não sei o que, para ele analisar um documento, e ele simplesmente prefere não. E aí é interessante que, conforme isso vai se agravando, isso vai continuando, o narrador de vez em quando pede opinião do Turk. Aí, quando é de manhã, o Turk fala, não, tá tudo bem, dá uma passadinha ali de pano. Quando ele faz a mesma pergunta à tarde, o Turk já tá ali pronto para dar uma surra no Bartleby. E a mesma coisa acontece com o outro, com o Nippers. Quando pergunta pela manhã, ele também tá ali super, não, esse cara é horroroso, não sei o que, não sei o que. E à tarde ele já tá tem um tom mais conciliatório. E aí é até engraçado, sabe? Muito engraçado. Beleza, aí continuamos. Vai passando e as coisas vão ficando horríveis.
E aí esse narrador, é nesse momento que ele vai tecendo umas reflexões muito legais. Ele fala de que jeito eu poderia resolver essa situação. Será que eu tento aproximar? Aí ele vai tentar pedir para o Bartleby contar mais sobre a vida dele para tentar entender. E ele sempre, prefiro não, prefiro não. De um jeito que uma hora o narrador tá muito puto com ele, no outro momento ele... Mas tem alguma coisa esquisita aqui que eu não consigo definir direito o que é. E aí, num belo dia, ele decide que aquela situação ali está insustentável e ele vai demitir o Bartleby. Ele tenta evitar isso a todo custo, mas chega um momento em que a situação não tem mais condição. Ele vai precisar fazer isso. E aí ele vai para casa, ele elabora uma forma de manter a consciência dele tranquila, e ele até fala que ali no auge da sua vaidade, ele decide que ele vai dar um dinheiro um pouco a mais pro Bartleby, vai dispensá-lo e vai resolver a situação. E ele vai poder ficar se achando um ser humano incrível, porque demitiu o cara nessas condições, né? Dando mais dinheiro do que era devido e assim, se sentindo um ser iluminado, superior e tal. Beleza. Aí ele vai embora, deixa o dinheiro lá e fala pro Bartleby que na segunda não quer que ele seja ali. E aí, curioso, durante o domingo, se eu não me engano, ele tá indo para uma igreja ali e ele decide passar no escritório. Quando ele decide passar no escritório, ele descobre que o Bartleby tá morando no escritório. Então ele tenta... Ele não é aquela pessoa espaçosa que quer tomar conta de tudo. Ele parece que tá vivendo de uma forma a não incomodar muito. Apesar da situação estranha de estar ali sem querer sair do lugar, sem querer fazer nada, né? Então, ele descobre que o Bartleby tá ali, que ele vive em condições muito estranhas. E ele fica chocado, ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Cara, ele tá morando no escritório. Beleza. No dia seguinte, Bartleby não foi embora, ele continua ali. E aí ele fica pensando, como que eu vou resolver isso? Eu demiti o cara, ele não vai embora, ele não sai daqui, ele cogita chamar a polícia, mas pensa que não queria um escândalo. E o cara ainda tá morando aqui no escritório. Gente, nessa parte, o livro todo, essa novela toda aqui lembra muito a metamorfose do Kafka. Mas nesse momento aqui, que o Bartleby passa a ser aquele ser horrendo que tá causando incômodo para todo o resto, lembra demais a metamorfose do Kafka. Lembra ainda mais, sabe? Aquele ser abjeto parado ali no meio de um espaço que é um espaço ocupado por outras pessoas e que incomoda simplesmente por existir. É muito curioso. E aí, beleza. Aí esse chefe tenta a todo custo se livrar do Bartleby. Sempre com essas reflexões, tentando ser humano, tentando ser o mais justo possível, pensando que esse Bartleby tem umas coisas que ele não consegue definir, ele não vai conseguir até o fim do livro. E beleza. Prossigamos. A situação se torna então insustentável, principalmente a partir do momento que o Bartleby decide que ele vai parar até mesmo de fazer cópias. Então ele vai deixar de ser copista. Ele já não queria fazer nada e aí ele para até de fazer o básico, o que ele foi contratado para. Então ele decide que ele não quer ser mais escrivão, simplesmente assim, ele não quer mais copiar, ficar copiando aqueles textos. Então o Bartleby está naquele lugar em que ele é realmente uma estátua ali, parado no meio daquele lugar, sem fazer absolutamente nada. E aí o narrador tem aqueles picos. Uma hora ele tá super indignado, revoltado, pensando em chamar a polícia e fazer tudo. No outro ele tá ali, mas por quê? Tem alguma coisa nessa por quê, sabe? E aí com o tempo eles vão percebendo que todo mundo em algum momento usa esse prefiro não. E eles se chocam, como se fosse uma doença contagiosa que eles estavam pegando. E quando a situação fica insustentável no sentido de que Bartleby parou de fazer qualquer coisa, ou seja, parou de produzir, virou um incômodo, que as reuniões que eles têm ali no escritório as pessoas acham muito estranho, porque chega, sei lá, eles têm uma reunião, aí chega um estranho ali, um advogado, alguém, e pede pro Bartleby, que parece o empregado daquele lugar, pede para ele fazer alguma coisa, ele simplesmente fala, prefiro não. Então ele começa a ficar famoso, as pessoas começam a falar de um cara esquisito que tá no andar de baixo, por exemplo, e começa a ir lá ver o Bartleby. E a situação fica cada vez mais insustentável, como eu disse. Até que chega um momento que este narrador, o chefe, decide que a única coisa que ele pode fazer é se mudar. E aí ele se muda do prédio. Ele leva todas as coisas. O
biombo que separava o espaço dele do Bartleby, lava cadeira, mesas, leva tudo. A única coisa que permanece naquele ambiente é o Bartleby. E quando ele parte, ele fica sentindo uma coisa muito estranha. Essas reações, essas emoções do narrador é muito interessante, porque ele tá basicamente, como que eu posso dizer? Confrontando, ele tá basicamente confrontando a questão de praticidade, de trabalho, de humanidade. Então, tem umas reflexões que ele vai fazendo ali que você fica, cara, beleza. Aí ele se muda. E aí, ele achou que o problema resolveu. E ele se muda com traumas, porque ele ouve alguém subindo as escadas, ele já pensa que é o Bartleby que tá se mudando pra ficar ali grudado nele também de novo. E aí, ele acha que, enfim, que se resolveu, apesar de ele ter esses gatilhos, né, com as pessoas que chegam no escritório dele, até um determinado dia que alguém, um novo inquilino do prédio, chega lá e fala, cara, você tem que ir lá dar um jeito naquela criatura, ela não sai de lá. E aí ele fica, cara, mas eu não tenho mais o que fazer, sabe? Não é mais responsabilidade minha, ele não é meu parente. Mas ainda assim ele fica com um pouco de dó, vai lá, tenta conversar com o Bartleby, nada resolve. Tudo pra ele é prefiro não, prefiro não. E aí, as pessoas começam a se revoltar, os novos inquilinos começam a pensar em chamar realmente a polícia, em linchamento, começa a pensar em linchamento, e esse narrador ele vai ficando sem saber o que fazer. Ele tenta ajudar, não resolve, e enquanto ele tá decidindo ali o que fazer, as outras pessoas, os novos inquilinos, resolvem mandar o Bartleby pra cadeia. Então o Bartleby vai parar na cadeia, então ele é escorraçado para a cadeia porque ele simplesmente parou de produzir. Beleza. Então, este narrador vai para a cadeia conversar com o Bartleby, vai tentar pedir para que tenham pena dele, fala ali que talvez ele acabe num sanatório ou em algum abrigo para pessoas em situação de rua. Aí ele vai conversar com o Bartleby também não dá nem tchum, sabe? Ele tá assim, gente, impassível. Tudo que acontece com ele, sabe? Tanto faz. E esse narrador ainda tenta ajudar, tenta entender, mas não resolve. Tenta dar dinheiro para uma pessoa ali da cadeia que pode tornar a vida das pessoas lá dentro dos presos mais confortável, com comida e tal. E ele faz tudo que ele pode fazer nesse sentido, pelo Bartleby, ele faz. E é claro, ele faz isso para tentar manter a consciência dele um pouco tranquila. Bartleby, então, foi para estar neste lugar. Até determinado dia que o narrador decide visitá-lo. Teve a notícia de que ele saiu da cela dele e estava tomando um sol ali no pátio. Aí quando ele chega lá, o Bartleby tá assim, deitado, encostado ali em umas pedras, olhos abertos. Mas aí quando ele toca no Bartleby, ele percebe que ele morreu. Então ele fecha os olhos do Bartleby e o Bartleby, pronto, morreu ali. Gente, é uma novela curtinha, muito curta, mas a gente fica, às vezes, como narrador, sem saber o que fazer com o Bartleby. Porque ele é uma figura muito esquisita, muito estranha. Ele começa... Quando ele perde a utilidade dele, assim como o Gregor Samsa lá, quando ele perde a utilidade dele, ele vira um problema pro resto. Então, no final, o narrador fala que ele vai continuar sem conhecer nada sobre o Bartleby, mas que ele, depois da morte do Bartleby, ele ouve um boato de que ele trabalhou numa instituição lá que tratava cartas que não conseguiram alcançar seus destinatários, então as cartas mortas. Então ele era uma espécie de, sei lá, de pessoa do correio que ficava tratando ali das cartas desviadas. E que talvez esse lugar tenha determinado essa pessoa, tenha determinado essa personagem, o Bartleby, no sentido de que ele viu coisas muito tristes e que isso foi entristecendo o Bartleby a ponto de ele chegar onde chegou. Uma pessoa completamente prefiro não, e tudo que acontece com ele sem reação ali, e morre numa prisão daquele jeito completamente descartado. Então é como se esse ambiente descartasse tudo que não tem utilidade, inclusive pessoas. E aqui no final, nós temos um texto de apoio
de um especialista, escritor, tradutor e doutor em teoria da literatura, o Antônio Cherchenesky. O Antônio Cherchenesky, ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Lembrando que esse texto ele foi publicado antes da teoria freudiana, então num contexto pré-Freud. Então, nesse contexto pré-Freud, essa questão de analisar a mente, de analisar doenças mentais, não era uma questão para a época, assim, não era tão presente. Não é como hoje que a gente faz diagnósticos até mesmo em casa, assim, e que todo mundo tem certo conhecimento sobre as doenças mentais de uma forma geral. Não, então, nessa época, eles davam o nome de melancolia para uma coisa que hoje a gente conhece como depressão. E o Antônio Cherchenesky, ele fala disso aqui. Vou ler para vocês. Ele fala assim: o que é a vida de uma pessoa? Ela come, dorme, defeca. Algumas pessoas se reproduzem. Para ter alguma forma de substância, a pessoa trabalha. É a única espécie animal que precisa pagar para viver na Terra. Costuma-se dizer: com o trabalho ocupando uma parcela cada vez maior da vida do indivíduo, assim que fica perceptível que o emprego é absurdo em sua inutilidade, o vazio de sentido se adensa e se dissemina. E, sem uma existência significativa, logo esse vazio tipicamente capitalista coloniza todas as outras áreas da vida. E aí que surge e se espalha, com a agressividade de um câncer metastático, a depressão. Então, ele associa essa característica aqui do Bartleby. Claro que é difícil, e tem mais gente que fala disso aqui, que é difícil você fazer diagnóstico de um personagem de ficção. Mas associar a uma doença que corrói as pessoas hoje e que a gente consegue nomear, assim, é muito preciso nesse sentido. Talvez a gente possa falar de um burnout, talvez a gente possa falar de outras doenças mentais relacionadas principalmente a ambientes de trabalho, mas a questão é que o Bartleby, ele permanece incômodo. E quando ele perde essa utilidade dele, acabou-se. As pessoas não sabem o que fazer com uma pessoa adoentada, e esse livro é legal justamente por trazer essa questão de a utilidade das pessoas. Eu acho que a gente devia fazer o seguinte: combinar que nós vamos normalizar falar prefiro não, para que a gente não fale prefiro não para todo o resto, tá bom? E é interessante, esse livro aqui, gente, sobretudo nesse momento de discussões de fim de escala 6x1, em que incrivelmente há gente contra o fim da escala 6x1, é interessante ler isso aqui, refletir, e eu acho legal que a literatura, olha só o que ela pode fazer pela gente, não é mesmo? O livro já fez muito sucesso na época, mas continua fazendo muito, até porque as nossas questões sobre esse momento de utilidade no mundo capitalista só intensifica, né? As nossas questões assim, trabalhistas, elas só intensificam. Então, ler isso aqui nesse momento é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a literatura pode fazer pela gente. Então, leiam o livro, sintam lá a pena do Bartleby, mas lembrem-se vocês que é muito fácil ser Bartleby. No sentido, na verdade não é fácil ser Bartleby, é fácil terminar como ele. Difícil mesmo é falar prefiro não quando é quando é bom falar prefiro não. Então, leiam Bartleby, o escrivão, e contem aqui o que vocês acharam do livro, tá bom? Beijo, tchau!